Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. E eu estou aqui gravando esta videoaula para a galera do 7º ano da Escola Evangélica Vicente Costa. A gente vai dar seguimento, vai dar prosseguimento ao conteúdo que nós iniciamos na aula passada de preposições. Se você, porventura, caiu nesse vídeo sem ter visto a aula anterior, estou deixando aí na descrição do vídeo a primeira parte, dá uma pausa nesse aqui, assiste aquele que vai servir de introdução para esse, e depois você volta para cá, ok? Então, eu disse para vocês na aula passada que hoje eu daria uma lista, com as preposições, ok? Então, como eu disse para vocês, não tem muito jeito aí, o que funciona melhor é você saber mesmo quais são elas. Lembrando que esse conteúdo, embora não seja um conteúdo, como eu posso dizer assim, crítico, Você já sabe o que eu quero dizer quando eu falo que o conteúdo é crítico. Esse conteúdo de preposições, ele é essencial para o conteúdo seguinte que nós vamos ver, certo? Mais lá na frente. Então, você precisa saber, sim, quais são as preposições, ok? E aí, aqui, a gente tem uma lista com aquelas palavras que são conhecidas pela gramática como, chamadas, pela gramática como preposições essenciais, que supostamente seriam palavras que só funcionariam como preposição. Eu não gosto muito dessa definição, porque o vocábulo a na língua, esse que é justamente a primeira que está aí, o a pode ser muitas coisas, O a pode ser artigo, você já sabe, por exemplo, quando eu digo a casa, O a pode ser um pronome, quando, por exemplo, eu digo assim, eu a vi ontem, caminhando, eu a vi, ao invés de dizer eu vi ela, certo? O certo seria eu a vi. Então, como saber se esse a aí é preposição, se é pronome, se é artigo, Então, você vai ter que observar o contexto, certo? Como eu mencionei já na aula de ontem, em relação à questão da preposição. Na hora de você saber o valor que a preposição tem, você tem que olhar o contexto, até mesmo para saber se aquela palavra de fato funciona como preposição, você vai ter que olhar o contexto. Mas, no geral, essas palavras que estão aqui listadas, de fato, são preposições, ok? Funcionam como preposições sem grandes ou maiores problemas. E aí tem uma musiquinha, que é uma melodia, na verdade, bem conhecida, para te ajudar a lembrar dessas preposições, ok? Então, canta aí comigo, eu não quero pagar esse mico sozinho, certo? Eu canto desse lado, você canta do outro, para que fique mais simples de você memorizar aí quais são essas palavras, E a musiquinha é mais ou menos assim, tá? Quem me repassou nessa dica para ajudar os alunos foi a minha querida amiga e colega de profissão, a tia Carla. Então, vocês, amadinhos dela, com certeza vão sabendo do que eu estou falando, Salve aí grande pra tia Carla. Então a musiquinha é mais ou menos assim. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Certo? Então eu vou tirar um pouquinho mais alto, porque ficou um pouco baixo, fica difícil para algumas preposições, Mas deu para pegar aí, certo? São 17 ao todo, então você consegue lembrar ou memorizar com mais facilidade se você associar isso aí a uma musiquinha, tá? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Certo? Então, você grava essa musiquinha aí com as preposições, que aí fica mais fácil de você depois lembrar, ok? Eu não vou cantar uma terceira vez, se você quiser ouvir de novo, você volta ao vídeo, tá bom? Mas, basicamente, são essas preposições. Lembrando também que o livro não coloca aí, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Existe também aquilo que nós chamamos de locução prepositiva, certo? Então, presta atenção que a gente já falou, quando nós estávamos no 6º ano ainda falando sobre verbos, a gente viu que existem as locuções verbais, certo? Quando você tem 2 ou mais verbos, certo? Com o valor de uma única ação verbal, um único fato verbal, certo? É uma locução verbal. Quando a gente falou sobre advérbios, agora, recentemente, eu mostrei para vocês que existem as locuções adverbiais, em que nenhuma das palavras ali é advérbio, certo? Mas elas juntas todas funcionam como se fosse um advérbio, tá? E existe também a locução prepositiva, quando você tem 2 ou mais palavras, certo? Com valor de
de uma preposição, sendo que, nesse caso, a última palavra sempre vai ser uma preposição, dessas que eu mencionei da musiquinha, ok? Então, o número dela já é um pouco mais extenso, um pouco não, né? Muito mais extenso do que o de preposições, porque as possibilidades são muitas, tá? Então, eu estou colocando aí para vocês alguns exemplos, tá? Isso daí não é para você decorar, basta você lembrar que se essa expressão terminar com uma preposição, ela vai ser uma locução prepositiva e ela vai ter a mesma função de uma preposição. Observa aí, tá? Quando eu digo assim, a empresa está com uma enorme dívida financeira de acordo com o relatório, por exemplo. Né? Então, de acordo com o relatório. Então, não tem como eu ligar as duas coisas aí somente com uma preposição. Eu preciso de outras palavras que formem a questão aí de ligar, né, as duas partes. E aí, só a última, no caso aí, a gente tem a primeira e a última, né? Mas, obrigatoriamente, a última tem que ser uma preposição. E aí, quando isso acontece, a gente tem o que a gramática chama de locução prepositiva. Tá ok? Sem estresse. O que vai fazer vocês ficarem safos nisso não adianta o exercício, a prática, né? Que a gente vai passar aí sempre, né, para vocês aí na plataforma. Tá? E se você está vendo por fora e não tem acesso à plataforma, na internet você encontra milhares de exercícios sobre preposições, sobre qualquer conteúdo gramatical, né? O ponto aqui é você pegar o conteúdo com bastante qualidade, com bastante profundidade, e depois o que vier para você, você, né, traça de boas. Ok, então hoje eu quero dar seguimento lá no material, né, no nosso livro, falando sobre dois fenômenos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha telinha. Dois fenômenos que são importantes da gente detalhar, esmiuçar, quando o assunto é preposição. As preposições, elas muitas vezes se unem a outras palavras. E essa união, ela pode se dar através de 3 processos, ok? Hoje, na aula de hoje, a gente só vai ver 2 desses processos, tá? Porque o terceiro processo ele é um pouquinho mais complexo, então eu vou deixar a aula de amanhã reservada para falar só desse terceiro processo, ok? E quais são os 2 de hoje? Bom, o primeiro é aquilo que nós chamamos de contração, tá? Então acompanhe aí comigo, né? Mais uma vez aí uma tirinha estereotipando, né, as vovós. E aí o Níquel Náusea, que é o personagem do Fernando Gonçalves, diz: não confunda a cadeira de balanço com cadeira do balanço, certo? E aí aparece a idosa voando, né, da cadeira do balanço. Então, o efeito de humor aí da tira, ele é construído justamente por causa da diferença que a gente verifica, né, no sentido entre dizer cadeira de balanço e cadeira do balanço. E o que raio é do aí? Tá? Se você ainda não percebeu fazendo os exercícios por conta própria, do nada mais é do que a contração, a união da preposição de com o artigo o. Só que não fica deu, ou deu, sei lá como você poderia chamar. Na hora de você juntar, de você unir a preposição de com a preposição, o artigo o, tá? O que acontece? Acontece que o e da preposição de cai, certo? E na junção fica só o do. A mesma coisa aconteceria se fosse de mais a. Então, eu junto a preposição de com o artigo a. Vamos imaginar que eu quisesse dizer assim, a casa da minha amiga, né? Então, da de, o de e o e, mais o artigo a letra e cai, e aí você junta o de com a, fica da, casa da, tá? Então, o que marca uma contração, que é o primeiro fenômeno de união da preposição com uma outra palavra, certo? A contração ela vai se dar quando a preposição ela perder ou ela alterar, ela modificar alguma coisa no seu som e na sua escrita, certo? Então, se houve uma modificação no som dessa preposição na escrita, tá? Ocorreu aquilo que a gente chama de contração, certo? Então, observa aí alguns exemplos que o livro te dá. De mais a, da, que é a junção, né? A contração da preposição mais o artigo. Em mais esse, nesse, que é a contração da preposição mais o pronome, tá?
de mais aí, daí, que é a preposição mais a preposição contraída com advérbio, né? O advérbio aí, que é um advérbio de lugar ou então marcador de tempo também, muitas vezes no discurso, tá? E aí, eu quis deixar essa questão da contração um pouco mais completa, então eu vou compartilhar aqui com vocês, de novo, a minha tela no documento, para mostrar para vocês como essa questão da contração é bem mais profunda e rica e pode ser melhor explorada, tá? Então veja que eu estou te dando aqui como é que você vai lidar com a contração sem maiores problemas, sem erro, tá? A preposição, a palavra de é uma preposição, né? A gente está trabalhando com ela desde a aula passada. E ela pode se contrair com muitas palavras. E aí o que você tem que entender ou lembrar na hora de fazer a contração? Que a preposição de mais a palavra sempre vai te dar uma forma final em que vai sobrar da preposição só a letra D. Só a letra D que vai sobrar dela, mais a palavra, certo? Como assim, professor? Olha, observa aqui o exemplo para ver se você entende. Tá? De mais o artigo o vai me dar do. Então, ao invés de eu falar assim, esse caderno é o caderno de o meu amigo. Não, você vai falar, esse é o caderno do meu amigo. Esse é o caderno do Pedro. Você não vai falar de o Pedro, você vai falar do Pedro. Você junta as duas. Só que nessa contração, lembra, o conceito de contração é quando há uma perda, certo? Uma mudança fonética na escrita também. Então, nessa junção, o E, percebe, sempre vai cair fora. Vai ficar só a letra D, mais a palavra com a qual eu juntei a preposição, entenderam? Tá? Então, ó, D mais o, do. D mais aquele, daquele. Né? Então, eu estou me lembrando daquele dia. Tá vendo como a gente fala? Nem percebe. O que é daquele? É de, mas aquele. Só que você não vai falar, estou me lembrando de aquele dia. Não, de aquele dia não. Você junta logo e fala daquele, certo? De mais ele. Olha só, o pronome. Não, isso é de... Imagina as pessoas falando, isso é de ele. Ou isso é de ele. Não, ninguém fala assim. A gente junta logo e fala, isso é dele. Então, percebe que na preposição de, quando ela for contrair, o que ela vai perder sempre, em todos os casos? A letra E vai ficar somente a letra D, ok? Então, D mais isso, disso. D mais uma, duma. Duma, professor? Existe isso? Existe. Quando eu digo, por exemplo, assim, eu estou tentando me lembrar de... Eu posso falar de separado, se eu quiser, nesse caso. No caso do artigo indefinido. Eu estou tentando me lembrar de uma vez, eu não contraí, eu fui separado. De uma vez em que você veio aqui em casa e tal. Mas eu posso falar contraído também. Eu estou tentando me lembrar de uma vez que você veio aqui. E a gente geralmente faz essa contração quando a gente quer falar que alguma coisa foi feita de forma rápida, repentina, né? Ele chegou de uma vez na sala, de uma vez. Né? Então, existe sim, e você usa, talvez não tenha percebido, mas é uma contração, tá? Outra preposição que se contrai muito com as outras palavras é a preposição em, ok? Que geralmente denota lugar, geralmente. Olha só que interessante. Quando você junta a preposição em com outra palavra, ela muda bastante. Porque só vai sobrar dela, o que vai ficar dela é uma letra N. É N mais a outra palavra, sempre assim. Tá? Então, quando você estiver lendo um texto, estiver fazendo uma questão, e a questão te apresentar essas palavrinhas com N na frente, você já sabe que você tem uma preposição. É por isso que, tanto no exercício quanto na aula passada, eu considerei essas contrações como preposições, porque tem uma preposição aí que está meio que escondida, porque ela foi contraída, certo? E por uma questão fonética, histórica, né, etimológica, que eu não vou comentar aqui, não vem ao caso, esse EM se transforma em N nessa mudança, nessa contração. O E e o M ficam como se fosse um N, certo? Como está aparecendo aí no exemplo. Então, em mais o, no, certo? Né, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi alguns pastores, por exemplo, terminando uma oração dizendo assim, em o nome de Jesus, em o nome. Né? Mas geralmente a gente contrai e fala no nome, percebe? A mesma coisa acontece com em mais aquele. Então, em mais aquele, naquele. Em ele, você não fala em ele, você fala nele logo, né? Em isso, você também não fala em isso, você fala nisso, né? Nisso aí eu concordo contigo. Você não diz em isso aí eu concordo, não. Você diz nisso aí eu concordo, né? Nessa questão, sabe as contrações?
E eu estou dando só alguns exemplos, tá, gente? Existem outras possibilidades aqui, por exemplo, em mais o, na, tá? Em mais aquilo, naquilo, tá? Em mais ela, nela, tá? Em mais este, neste, tá? Eu estou só dando algumas aqui para você entender como funciona. Então, em mais uma, numa, né? Então, em uma casa, não, em um reino distante, em um reino muito distante, moravam, né? Eu posso começar assim, em um, mas eu também posso colocar num reino muito, que é a contração, certo? Era pessoa, num, existe isso? Num? Existe, tá? Que é em mais um. Mesma coisa numa, né? Em uma floresta morava um grande, tá? Eu posso dizer em uma floresta, mas eu posso também dizer numa floresta, como está aí no quadro, né? Numa floresta, no quadro, tá? Outra palavra, outra preposição que se contrai, dessa vez a contração é bem limitada, são exatamente só essas 4 que eu coloquei aqui, ela só se contrai com os artigos definidos, é a preposição por, tá? E aí, deixa eu voltar aqui para o livro, porque o livro, se você estudou, se você leu com atenção, ele coloca aqui no canto, tá? Uma curiosidade sobre essa preposição. Olha lá. Há uma forma bastante antiga dos artigos o e a na língua portuguesa. Eles eram grafados como lo e lá, como até hoje é no espanhol, né? Esse uso, séculos atrás, deu origem às preposições ou às contrações de preposições pelo e pela, bem como as suas formas no plural, né? Pelos e pelas, as quais são até hoje utilizadas. Essa contração ocorreu unindo a preposição antiga, como ela era antigamente, per, não era por, era per, tá? Mais os artigos los e las. Então ficou pelas, depois de um tempo, acabou mudando a pronúncia, ficou pelas, né? Ou pelos, ou pelo, ou pela. Ah, qual é o negócio de pelo? Pelo aqui, o pelo do meu braço, o pelo do cachorro? Não, tá? Pelo é no sentido, por exemplo, assim, eu posso dizer, olha, procure seguir por um caminho direito, por um. Percebe aí a preposição? Só que nesse caso, essa preposição, como eu disse, ela só se contrai com os artigos definidos. E o um é artigo indefinido, né? Então não dá para contrair. Agora, se eu disser assim, olha, está aí o caminho, siga pelo caminho, eu vou dizer. Vá pelo caminho que eu te indiquei. Certo? Então, o que é esse pelo, de pelo caminho? É por mais o. Tá? Então, o por vai acontecer isso. Você vai ter o por mais o artigo, sempre o artigo definido. Tá? E aí ela vai sofrer essa alteração. Você vai colocar P-E-L para juntar com o artigo como ele é conhecido hoje em português. Então, vai ficar por mais o pelo, por mais a pela, por mais os pelos, por mais as pelas, né? Então, a gente teve Páscoa recentemente, né? Tem aquela música, né? Pela via dolorosa, né? Pela via. O que é? Como assim pela via? Por mais a. Só que você não fala por a. Você fala pela. Na hora de contrair, na hora de falar, você tem que fazer a contração. Na hora de juntar os dois, só existe essa possibilidade que é a contração, tá? Essas 3 aqui que eu estou dando como exemplo, né? A contração da preposição de com outras palavras, a preposição em com outras palavras e a preposição por com outras palavras são aquelas que, digamos assim, a gramática já aceita, certo? Mas, no dia a dia, você vai encontrar preposições, né? Contrações que só estão na língua coloquial, na língua falada, que a gramática ainda não aceita, mas é possivelmente uma questão de tempo. Por exemplo, a preposição para, né? Então, para mais a vai me dar uma preposição, uma contração com pr, esse pr, né? Mais a palavra. Então, para mais o a gente fala pro. Ah, eu tô indo ali pro shopping, eu tô indo ali pro cinema. Você não fala para o cinema, você não fala rápido, você junta, né? Ah, eu tô indo ali para aquele lugar que você... Para aquele. Você não fala para aquele. Você junta e fica para aquele, né? E para, mas aí, eu tô indo para aí rapidinho. Tô indo para aí rapidola. Já já chego aí, né? Então a gente não fala para aí, a gente fala para aí. Só que isso aqui a gramática ainda não reconhece, certo? Como, digamos assim, aceitável, mas é uma questão de tempo, certo? OK? Voltando então para o nosso material, já encerrando, certo?
esse foi o fenômeno da contração, mas existe também o fenômeno da combinação, ok? O fenômeno da combinação, que eu vou apresentar aqui para vocês rapidinho, já encerrando, tá? A combinação ela vai ocorrer quando não houver nenhuma perda sonora, certo? E ela é bem mais limitada do que a contração. A contração tem vários casos, né, como eu mostrei. A combinação não, tá? Então veja aí, ó. Alô, oi pai, sou eu, Calvin. Você não devia estar na escola? Olha aí a contração, né? Na escola, na escola. Eu estou na escola. Está tudo bem? O que aconteceu? Por que você está ligando? Eu disse pra, olha aí aquela contração informal, né? Em vez de dizer para a, diz pra a professora, que precisava ir ao banheiro. Fala rápido, quanto é 11 mais 7? Molequinho esperto, né? Então, veja, ele diz ao banheiro. Por quê, gente? Porque quem vai a. O verbo ir, ele pede a preposição a. E logo após vem o artigo que determina banheiro, que é um substantivo. Então, a mais o, veja, eu digo ao. Percebe que não houve nenhuma perda. Eu só juntei as duas. Certo? A união foi da preposição com o artigo, com a outra palavra, no caso aqui o artigo, mas não houve nenhuma modificação. Quando isso acontece, a gente tem a combinação. Certo? Sem nenhum mistério. A outra combinação muito comum é do a mais o onde, né? Aonde você vai? Certo? Então, é como se eu estivesse dizendo, para onde você vai? Então, não houve perda de nada. Eu juntei a preposição a, que indica aqui destino, movimentação, com o pronome onde, pronto, aonde. Sem perder nada de nenhuma parte. Certo? Quando isso acontece, a gente tem aquilo que a gente chama de combinação. Ok? Então, é isso. Se você quiser se adiantar para a aula de amanhã, eu não estou deixando nenhuma atividade, mas se você quiser estudar já previamente, tá? Dá uma lida aí nessa parte que fala sobre crase, que é o próximo conteúdo, que é o próximo tópico dentro desse conteúdo de preposição, ok? Aí na página 65. E aí amanhã, quando você receber a aula, você já não vai estar tão zerado, né? E se você não faz parte da turma, né? Não está na plataforma, está vindo por fora, você também pode aguardar aí que, mesmo se você nunca viu falar sobre isso, vai ser bem elucidativo, vai ser bem bacana, vai ser bem proveitoso, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, certo? Não deixa de dar o joinha aí antes de sair do vídeo, ok? Eu vou ficar muito agradecido se você fizer isso. Um beijo do Magro, tchau, vocês, tchau!